Bom, galera, eu sou João, professor de matemática de vocês, e estou tentando fazer alguma forma de retomar nossas atividades através desses vídeos que vão ser explicações de conteúdos que a gente trabalharia normalmente em sala. Já falei com a coordenação que eu não vou ter condições de fazer aulas em formato de live, mas vamos tentar fazer dessa forma, ok? E aí, aliado a esses vídeos, vão estar também as dúvidas que vocês vão poder postar no formulário da nossa turma, lá na sala do Google, que eu já mandei o link para vocês, ok? Então, pois bem, dando sequência, né, aos assuntos que a gente tinha visto presencialmente na sala, vocês devem estar lembrados que nós estudamos a equação de uma reta. Inclusive foi o tema de algumas atividades e exercícios que eu passei para vocês. Na sequência desse conteúdo, a gente tem esse tópico aqui que eu vou tentar discutir com vocês hoje, que é a inclinação e coeficiente angular de uma reta. Para quem tem condição de acompanhar pelo módulo do UNO, está localizado na página 16 e 17, no módulo desse primeiro trimestre. Pois bem, aí como já disse, né, esse assunto é uma sequência do que a gente já havia estudado no cálculo da equação da reta, e agora, após saber como calcular a equação da reta, nós vamos tentar usar essa equação para obter algumas informações importantes, ok? Pois bem, para começar isso, nós precisamos de algumas definições. A primeira definição é o que seria a inclinação da reta. Pois bem, se você tem essa reta aqui, está marcado nesse plano cartesiano, x, y. O ângulo dessa reta com o eixo x é chamado de inclinação da reta. Muito simples, né? Aqui está a reta, pintada de preto, o plano cartesiano com o eixo y e o eixo x, o ângulo formado entre a reta e o eixo x, que é esse ângulo alfa aqui, é a inclinação da reta, como está bem colocado aqui. Pois bem, essa medida da inclinação da reta, ela é definida entre os valores de 0 e 180 graus, ou 0 e π, que são os valores que essa inclinação da reta pode assumir. Dando sequência, nós temos outro conceito interessante aqui para discutir também, que é o conceito do coeficiente angular. Se a inclinação da reta é aquele ângulo que a reta faz com o eixo x, o coeficiente angular vai ser justamente o quê? Vai ser o número real dado pela tangente do ângulo, que é a inclinação. Ou seja, se a inclinação for 30 graus, o coeficiente angular vai ser o número m, que é a tangente de 30 graus. Está colocado aqui, né? A definição. O coeficiente angular de uma reta é o número real m expresso pela tangente do ângulo alfa, onde esse ângulo alfa, mais uma vez, é a inclinação da reta. Então vocês estão vendo aqui, ó, a reta preta, o ângulo alfa é a inclinação, como eu disse anteriormente, é o ângulo entre a reta e o eixo x, e o coeficiente angular é a tangente desse ângulo alfa. A partir daí nós temos mais alguma informação interessante. Quando a inclinação da reta estiver entre 0 e 90 graus, então o coeficiente angular vai ser maior ou igual a zero. Ou seja, se a inclinação for 75, 75 está entre 0 e 90, não está? Beleza. Então isso significa que o coeficiente angular vai ser maior ou igual a zero. Complementando isso, tem essa informação também importante. Quando a inclinação está entre 90 e 180, o coeficiente angular é menor que zero. Ou seja, se eu tiver uma inclinação de
100 graus, o coeficiente igual vai ser menor do que zero. Eu tenho dois exemplos numéricos aqui para reforçar isso que eu acabei de dizer. Aqui nós temos essa reta e a inclinação tem um valor de 60 graus, ou seja, esse ângulo de inclinação tem o valor a medida de 60 graus. Como é que você calcula o coeficiente angular? Você pega a tangente desse ângulo. Então, tangente de 60 é raiz de 3. Observou? Ângulo entre 0 e 90, coeficiente angular maior do que zero. E aqui nós temos outra situação. Ó. Ângulo entre 90 e 180. Por que 135 está entre 90 e 180? Para calcular o coeficiente, a gente vai pegar a tangente desse ângulo, que é a inclinação, e vamos observar que o resultado é menor que zero, menos 1. Tranquilo. Mas aí vocês podem se perguntar como é que nós calcularemos o coeficiente angular quando não tivermos o valor da inclinação da reta. Para isso existe uma expressão que está definida aqui embaixo, e para você aplicar essa expressão você precisa saber pelo menos 2 pontos da reta. Em posse desses 2 pontos você vai pegar a coordenada y do ponto B menos a coordenada y do ponto A e dividido, sobre a coordenada x do ponto B menos a coordenada x do ponto A. Para não ficar muito abstrato, eu vou trazer um exemplo numérico aqui para vocês. Observe. Aqui eu tenho uma seguinte exercício de aplicação, Determinar o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, 2, 3 e B, 4, 9. Observem que aí nós não temos a inclinação, mas temos 2 pontos distintos. E vamos usá-los para calcular o coeficiente angular, Então, eu vou pegar a coordenada y do ponto B, que é 9, e a coordenada y do ponto A, que é 3, dividido por a coordenada x do ponto B, que é 4, menos a coordenada x do ponto A, que é 2. Sempre lembrando que no par ordenado, primeiro vem a coordenada x, depois a coordenada y. Já discuti isso com vocês em sala. Aplicando aqui na fórmula, encontramos que o coeficiente angular dessa reta é 3. Então, só olhando para o coeficiente angular, você já consegue saber que a inclinação dessa reta está entre o quê? 0 e 90, não é isso? Beleza.